Bem-vindos ao que talvez seja. Não, o que talvez seja não. O que será o primeiro de talvez muitos episódios de narrativas de SCP. Eu sou o seu anfitrião Matheus, aqui com os meus co-anfitriões Donizete, Aoba. Gelson Alô? e Tiaguinho. Alô! Eles vão acompanhar a gente hoje enquanto eu narro algumas SCPs para todos. Gente, eu peguei. A primeira SCP que eu peguei, mano. Eu peguei umas curtas, porque eu já saco um pouco tempo hoje, né, Gelson? Eu tô, família. Você sabe que eu gosto de dormir, né? Amanhã. Mas tá, beleza, então. Vamos lá. Vamos começar com a SCP-1382, 1382. Para informá-los quanto os números SCP indicam pra gente o quão antiga ela é. Porque as SCPs estão atualmente na série 9000. Então estamos nas SCPs 9000 e pouco. Se eu não me engano, já temos até SCPs 10.000. Então usem isso meio que uma medida de tempo, para você saber o quão nova ou antiga a SCP em questão é. Então, de novo, SCP-1382. É da década passada. Classe de objeto, Euclídeo. Mais tarde eu estarei colocando o que cada classe de objeto significa. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-1382 é mantido fora do sítio nas coordenações e está redigido o lugar. No Lago Michigan. O SCP Seastar permanecerá em missão permanente a 1 km do SCP-1382, aparentando ser a embarcação, ou o navio, SS Lobster Trap, dos Associados de Pesquisa de Naufrágios de Michigan. Os operativos da Fundação, integrados na Guarda Costeira local, devem redirecionar o tráfego aéreo e marinho longe do local. Qualquer tráfego civil que se aproximar do SCP será detido, interrogado e administrado amnésticos de classe B, pendente o resultado do interrogatório. Descrição: SCP-1382-1. Isso indica então que a anomalia é mais de uma entidade, então nós dividimos por barra. SCP-1382-1 é uma boia salva-vidas vermelha, idêntica aos modelos produzidos por... e o nome da empresa está cortado. Registros confirmam um modelo existente fabricado, de novo o ano foi cortado. Mas nenhum comportamento anormal foi registrado nessas boias até o dia 7 de julho de 2012. SCP-1382-1, a boia, sofreu danos estruturais, indicando um impacto em alta velocidade, provavelmente de uma embarcação civil. Fora isso, mostra-se funcional e intacta. A Fundação foi alertada sobre essa anomalia após um padrão nos relatórios de pessoas desaparecidas levou até essas coordenadas. Então eles souberam que essa boia existia porque pessoas estavam desaparecendo naquela região. Em condições de clima escuro ou noturno, SCP-382-1 emite um sinal internacional SOS em código Morse em intervalos de 10 segundos. Então essa boia, em noites ou climas escuros, ela pisca SOS a cada 10 segundos. A boia está ancorada em SCP-1382-2, que está localizado no fundo do lago. SCP-1382-2 são os destroços de um avião, que tem a marca do avião, mas está borrada. Mas está escrito Airlines Voo 441, um voo comercial de passageiros desaparecido sobre o Lago Michigan em 2 de julho de 1973.
A aeronave sofreu dano estrutural intenso e degradação relativa a um pouso forçado na água e uma prolongada imersão. Junto de SCP-1382, encontram-se 56 instâncias de SCP-1382-3, que são restos mortais de humanos, que acreditam-se ser os passageiros da tripulação do avião. Ih, rapaz. Os vestígios de 3 pessoas desaparecidas atribuídas ao SCP-382-1, a boia, assim como o classe D D49581, para quem não sabe, classe D são pessoas usadas como cobaias pela Fundação SCP. Toda vez que eles usam alguém como cobaia, é um classe D o nome. Então, voltando, junto do avião, tem restos mortais de humanos. 3 são pessoas dadas como desaparecidas. E uma é um classe D. E continua. O paradeiro de 2 passageiros e 2 membros da tripulação do voo são atualmente desconhecidos. Quando SCP-13821, a boia, se torna ativa, todas as instâncias de SCP-1382-3, os corpos, despertam, registrando uma temperatura de 37 graus Celsius. Segundo os escâneres de imagem térmica, registra uma temperatura segundo os escâneres de imagem térmica. Primeiras observações indicaram que os corpos estavam revivendo o acidente do voo 441. A maioria dos corpos apresentavam estar aflitos e assumindo posições de preparo para o impacto em seus assentos. Uma observação contínua revelou um número de discrepâncias. A doutora Sálvia concluiu que os passageiros estavam aflitos pelos eventos ocorridos paralelamente ao acidente, e não o acidente em si. Lembrando que a boia se torna ativa de noite e toca SOS a cada 10 segundos. Aqui a gente tem agora a lista dessas discrepâncias que a doutora Sálvia marcou. E eles falam: um sujeito, eles estão todos numerados. Então, sujeito número 1 ergue-se do assento do piloto e parece estar se defendendo de um atacante desconhecido, antes de cair sobre o painel de controle do avião e parar de se mexer. Sujeito número 9 cai de joelhos e levanta os braços, sugerindo uma postura de súplica e ou oração. O sujeito número 12 tenta empurrar seu polegar direito contra o olho esquerdo do sujeito número 13, sentado ao seu lado. O número 13 não oferece nenhuma resistência, mas parece estar gritando. Sujeito número 18 se inclina sobre o encosto de sua poltrona, agarra e tenta consumir a mão esquerda do sujeito 19, pretendendo desprender e engolir as falanges intermédias e distais dos dedos, indicador e médio. Ossos das falanges podem ser vistos dentro da caixa torácica de número 18. Número 19 aparenta estar gritando, enquanto o sujeito número 20, sentado próximo a ele, ataca o número 18 com os punhos. Sujeitos número 22, 23 e 24 estão gesticulando na janela ao lado esquerdo dos passageiros. Seus movimentos sugerem algo próximo à asa do avião. Sujeitos número 44 e 45 dominam o sujeito número 46 e 47. Ambos jovens, com idade estimada de 8 a 6 anos, e começam a consumi-los. Sujeitos números 53, 54 e 55 são identificados como sendo, e os seus nomes aqui estão cortados, Caramba. relatados desaparecidos durante um período de 3 meses antes da descoberta do SCP. Cada um em um estágio de decomposição compatível ao seu ambiente e tempo submersos. Quando reanimados, todos os 3 expressam confusão e angústia ao seu redor e deterioram até a condição atual de seus corpos.
Sujeito número 56 são os restos do classe D, absorvido pelo SCP durante o incidente 1382-C2, que está anexado. Está em um estágio inicial de decomposição. O classe D expressa confusão e angústia ao seu redor, assim como lucidez, e nenhuma ação repetitiva demonstrada pelos outros SCPs. O número 56, ele, realizou diversas tentativas para escapar do avião. Até o momento, ele tentou libertar-se através de uma janela aberta, se comunicar com os outros corpos por perto e correr ou nadar até as saídas de emergência. Cada tentativa foi mal sucedida no tempo previsto. Solicitações para contato e ou remoção do classe D estão pendentes na aprovação. Após 13 segundos de atividade, todas as instâncias de SCP corpos voltam. Elas reiniciam. Eles permanecem nessa posição até a boia cessar o chamado de SOS. Pontos em que eles colapsam e se tornam inertes. A gente tem o relatório do incidente que aconteceu. Prefácio. A seguinte transcrição detalha as tentativas da doutora Sálvia em estabelecer contato com o SCP-1382-1, a boia, utilizando a luz de sinalização do Seastar, o barco que eles mantêm lá, a uma distância de 800 metros. Início. A doutora Sálvia manda a mensagem Olá em SOS. A boia responde SOS. Doutora Sálvia. Responda. Há uma pausa incomum de 2 minutos antes da boia responder. E ela emite socorro. Doutora Sálvia. Quem é você? SCP. Mary SOS. Fim do registro. Considerações finais. O SCP cessa as atividades nesse momento. Acredite-se que Mary seja Mary e o sobrenome apagado, uma passageira a bordo do voo. Depois temos o classe D que foi enviado, também para se comunicar em SOS. Temos aqui, entrevistado, classe D, escolhido por seu conhecimento em navegação e código Morse. Entrevistador, doutora Sálvia, a bordo do navio, do Seastar. Prefácio. O classe D foi instruído a navegar em um bote de borracha e se aproximar da boia. Condições climáticas ideais. O registro começou às 10h17 da noite, quando o classe D estava a 100 metros. O classe D começa. Ei, doutor! Doutora, consegue me ouvir? Alto e claro, classe D. Reporte seu estado. Eu consigo ver a boia. No entanto, nenhuma pessoa. Tem certeza de que tem alguém aqui? Proceda como orientado, classe D. Ele tem um número completo, mas eu não estou falando, tá? Certo. Olá? Alguém em casa? Classe D ergue sua lanterna sinalizadora e pisca Olá com sua luz. A boia não responde. Doutora, continua transmitindo, classe D. Classe D continua piscando o sinal, preparando aqui para ajudar, ok? Alguma resposta? A SCP transmite um novo sinal, traduzido mais tarde como fome. Que diabos? Disse o classe D. Fim do registro. Considerações finais. Uma onda repentina, estimada de 3 metros de altura, surge entre o bote e a boia. Contato com o classe D perdido na hora do impacto. O SCP cessa as atividades. Uma busca na área revela a lanterna de sinalização e fragmentos de sua câmera portátil, mas sem outros resíduos. Temos um último tentativa de contato. 32 horas depois do incidente, doutora Sálvia tenta retomar a comunicação por código Morse. A boia. SOS. Doutora. Olá? SCP, sem pausa. Socorro. Doutora. Como? SOS. Você é a Mary? SOS. O que é você? SOS.
E o nome é citado, que é o nome do classe D. Está com você? Fome. Onde está ele? Fome. SOS. E fim da SCP. Não, Rapaz, ele tá com fome. pelo que eu entendi. O Uhum. acidente tá com fome. Então, é isso que eu fiquei pensando, porque, tipo assim, alguma coisa aconteceu pro navio cair. Uhum. O navio não, o O avião. avião cair, cara. Porque aí que tá, eles acharam que as pessoas estavam. Porque se você for ver, é um loop. Vocês perceberam que é um loop? Sim, Que as pessoas ficam em desespero, morrendo, daí passa 13 segundos e elas resetam? elas resetam. E daí elas voltam de novo. E o looping é alguma coisa que deixou eles loucos. Né? O que será Sim. que invadiu? E A outra, lança né? que invadiu o avião. A primeira pessoa que mandou o SOS parece não ser a mesma que mandou o outro SOS. Sim. E aí que tá. Então, tipo assim. E o classe D também ficou no looping. Uhum, só que ele não repete as ações. Ele só tenta escapar do avião. Agora, por quê? E isso aqui não tem resposta, viu, gente? É deixado. Em aberto, porque É, é o de- interesse do negócio, né? Faz parte do mistério. É o lance Uhum. do SOS, cara. É um SOS. Dá tempo de mais uma, Gelson? Ah, ô, dá, família. Vamos lá, vamos lá. Essa daqui é uma que eu gosto muito. E eu, inclusive, já mencionei elas pra vocês. Essa. Mas eu nunca li ela pra vocês. Então eu gostaria de ler, por favor, tá? SCP Claro. 4999. 4999. Procedimentos especiais de contenção. Devido à indisposição ou incapacidade do SCP-4999 de aparecer diante de mais de uma pessoa de cada vez, em adição da subsequente e imediata morte de quem presenciá-lo pessoalmente, o SCP está efetivamente sendo autocontido. Quaisquer relatos de manifestações de SCP-4999 capturadas por câmeras de segurança, fotografias ou meios similares devem ser investigados, e a mídia sempre deverá ser confiscada para análise. Todas as testemunhas externas que estiverem entre a população civil deverão ser amnestizadas. Amnestizadas, como tá mais ou menos o nome, é apagar a mente da pessoa. Igual o Homens de Preto. Descrição. Remember. Descrição. SCP-4999, a partir de agora eu chamaria apenas dessa SCP, é uma entidade humanoide, de origem e composições desconhecidas. Sua aparência física varia, com um terno escuro sendo a única constante entre as manifestações. Devido à raridade de eventos de manifestação da SCP registrados e às circunstâncias altamente específicas em que ocorrem, poucos dados sobre sua natureza ou intenção estão disponíveis. No entanto, o seu comportamento é consistente em todos os avistamentos registrados. O SCP se manifestará apenas em lugares que estejam sendo habitados por apenas uma pessoa. Oxi. Todos os indivíduos registrados até o momento tinham estado terminal de saúde precária. Estavam gravemente feridos ou em seu leito de morte. No término da manifestação do SCP, o indivíduo acabará perdendo a consciência em 20 minutos e morrerá depois disso. SCP-4999 só aparecerá se o indivíduo estiver consciente e sozinho. Ele não aparecerá se o indivíduo estiver em coma, dormindo ou inconsciente. Ele não se manifesta se o indivíduo estiver em cuidados de, na companhia de, outra ou de outra forma sendo diretamente observado por outro indivíduo. Na manifestação, a entidade se assentará em um lugar diretamente adjacente à cama do indivíduo, se tal mobília ou outra mobília de aparência e função semelhantes estiverem disponíveis. Caso contrário, permanecerá em pé ou sentado no chão. Em qualquer configuração que permita o acesso físico direto ao indivíduo,
sem causar distúrbios. Quando o SCP se encontra com o indivíduo, o tal removerá um maço de cigarros do seu bolso esquerdo da jaqueta e oferecerá ao indivíduo. Se o indivíduo aceitar, o SCP irá colocar um cigarro entre seus lábios, dará outro cigarro para ele e acenderá os dois. Se o indivíduo recusar, o SCP irá acender o cigarro para si e fumar. A entidade fará contato físico com o indivíduo, tipicamente segurando a sua mão, colocando a mão sobre a outra no indivíduo ou colocando a mão em seus ombros. O SCP irá permanecer com o indivíduo, em silêncio e sem se mover, até que o indivíduo morra. O SCP não foi visto se envolvendo em qualquer outra atividade ou comportamento, e para de se manifestar imediatamente após a morte do indivíduo. O cigarro dado pelo SCP, no entanto, permanecerá, fornecendo a única evidência física da presença do SCP. Nenhum indivíduo até agora foi visto tentando recuar ou de outra forma resistir à entidade, e nem ter tentado envolver o SCP em uma conversa, apesar de múltiplos indivíduos reconhecerem a presença da entidade por contato visual, ajustando a postura para retribuir ou facilitar o toque da entidade, e começando a chorar ao perceber a sua presença, ou agradecer verbalmente à entidade quando um cigarro é oferecido. Indivíduos afetados pelo SCP compartilham vários atributos comuns. Pesquisas feitas em indivíduos identificados indicaram que as manifestações do SCP são mais prováveis de se ocorrer quando o indivíduo mora sozinho, não possui religião, é pobre, desempregado ou sem teto, exibe um histórico de doença mental, é um veterano militar, não tem registros criminais ou nunca foi condenado por um crime violento, atualmente não possui uma família sobrevivente, é solteiro ou não possui amigos ou pessoas consideradas importantes, tem pouca ou nenhuma posição social em sua comunidade, não exibe nenhum registro de realizações profissionais ou pessoas significativas, tem poucos ou nenhuma relação interpessoal mutuamente benéfica, ou exibe qualidades e história de vida que tornem um indivíduo indescritível, anônimo, negligenciado ou de outra forma não notável ou insignificante pelos padrões de sua respectiva sociedade. Até agora, nenhum teste com SCP foi autorizado ou pelo menos realizado, devido aos dados disponíveis indicando que a observação de um indivíduo humano poderia interromper a sua manifestação, bem como as preocupações éticas. Descoberta. O SCP foi inicialmente descoberto por um resultado de seu status emergente como uma lenda urbana, com imagens da entidade aparecendo em câmeras de segurança de hospitais em todo o mundo, sendo disseminadas pela internet e por vários programas de televisão. Um pequeno programa de desinformação foi posto em prática para manter essa imagem pública, e o SCP foi oficialmente registrado em 27 de novembro de 98. Anos após a classificação do SCP, pesquisas adicionais e referências cruzadas com relatos de fenômenos semelhantes sugeriram que, enquanto as evidências concretas das aparições feitas pelo SCP se tornaram mais comuns devido ao advento de tecnologias como fotografia e gravações de vídeo na era moderna, escrituras e representações artísticas de uma figura exibindo propriedades, comportamento e aparências similares a dele existem ao longo da história mundial, cultural e mitológica, com alguns casos ainda não resolvido tendo milhares de anos de idade, e também, em alguns casos, a pré-datação de vários acontecimentos na civilização humana. Atualmente, não foi compreendido como essas culturas pré-modernas teriam sido capazes de detectar a presença do SCP. Uma investigação elaborada sobre isso está em andamento. E essa acaba aqui. Que susto. Ô, que doideira, cara. Você terminou como derrubou o bagulho aqui. Susto. Eu gosto muito dessa aqui, cara. Essa daí Essa marca. machuca, né? Essa aí é. Ela é triste. Eu gosto. Demais, mano. Ela é É o lance lá mais. de ninguém Ninguém merece morrer Merece sozinho. morrer sozinho. Morrer sozinho. É a manifestação disso. Todas as SCPs têm nomes mesmo, títulos. Eu vou caçar o título dessa daqui. Porque eu peguei pelo número direto, sabe? Thiago. Sim.
Pô, o Thiago seria um espírito desse, cara. Mas aí você teria que exigir que ele aparece na ocasião, né? Ah, mas aí que tá, foi o que o Matheus falou. Eu confiaria a minha vida ao Thiago, mas não confiaria. É, sim. O título dele é traduzido, né? Alguém para cuidar de nós. Ou alguém para velar por nós. Falou. Someone to watch over us. Aham, someone to watch over us. Exatamente. Isso é meio triste, né? É, mas ela não é triste depressiva pra mim. Ela é melancólica, não sei dizer, É sabe? isso que eu ia falar. Eu É um, não é um conheço. conforto triste. É realmente como a gente falou, ninguém merece morrer sozinho. Ele é só alguém pra estar do seu Tipo lado. assim, aí que tá. É alguém que a sociedade não considera alguém. É, exato. É alguém que a Uhum. sociedade. Não, porque, tipo assim, aí fala que ele não vai, tipo assim, com pessoas que foram ruins na vida. Não. Não, Ele vai em pessoas que não foram úteis, né? Vamos colocar, tipo não assim. foram É, vistas. não foram Por não vistas ser úteis. tanto pra sociedade como pra família e amigos sabe? Sim. É alguém que Tá realmente estaria sozinho. sozinha no nosso sentido, tipo, não moderno, mas do que significa ser sozinho, né? Cultural, social. É o sozinho, sozinho. Tipo, você. São pessoas, pelo que eu entendi, que não deixaram marcas. Uhum. Em nada e nem ninguém. É Em muito nada e foda, nem cara. ninguém. Em nada e nem ninguém. Essa eu gosto muito, eu aprecio muito essa daqui, cara. Pra vocês verem também que não é toda anomalia que é ruim, que é Não. Não. má. Mas, Pô, hum, eu sei que esse a gente já escutou, mas eu acho que pra esse seu projeto, e hum. também pra falar de anomalia que não é ruim, o ursinho lá. Ah, o ursinho O o ursinho é ursinho forte. é Não forte. pode nenhum. Vai ficar pra próxima, então. Começaremos com essa, beleza, meus telespectadores? Nós vamos encerrar aqui. Muito obrigado se chegaram até o final. Manda um tchau, pessoal. Falou! Não esqueça de Alô! comentar e compartilhar, hein? E aí, e o O sininho? sininho. E o sininho? Ativa o sininho.